Olá, aqui é o Idelfrânio, autor deste curso, Física nas Devidas Proporções. Estou aqui para te acompanhar nesse último módulo do curso. Vamos falar mais uma vez de eletricidade, dessa vez para ver as relações de proporção entre a resistência, a DDP e a corrente elétrica, na definição da chamada primeira lei de Ohm, sempre usando o nosso método da análise proporcional. Na primeira etapa da análise proporcional, nós analisamos um sistema, nesse caso um resistor, e o comportamento das grandezas relativas a ele durante um certo intervalo de tempo. Então, nesse caso, a DDP, a resistência e a corrente. Lembrando que a gente pega a equação, a fórmula, sempre isolando uma das grandezas. Você sabe que nesse curso, eu falei isso em todos os módulos, escolhi usar somente fórmulas com 3 grandezas para que a gente pudesse ter um esquema muito bem organizadinho para começar, para aprender bem a análise proporcional. Vamos olhar cada um desses 3 casos aí. Primeira situação em que a gente mantém a resistência do resistor constante. Isolando a resistência no primeiro membro da equação, vamos ver o que acontece do outro lado. Veja o que aparece. A razão entre a DDP e a corrente. Sempre consideramos a grandeza isolada como constante. Do outro lado, então, a gente vai ter uma razão constante entre duas grandezas, a DDP e a corrente. Nesse caso, nós temos uma proporção direta. O que significa isso? Quanto maior a diferença de potencial nos terminais do resistor, mais intensa a corrente que o atravessa. O contrário também é verdade. Menos DDP, menos corrente. Esse resistor, que tem uma resistência considerada constante, tem nome. É o chamado resistor ôhmico em eletricidade. Na segunda variação, agora a gente vai isolar a DDP no primeiro termo da equação. Do outro lado aparece o produto da resistência pela corrente. Produto constante, segundo a matemática, é sinônimo de grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, então, nós temos uma DDP constante, de modo que se a resistência aumenta, a intensidade da corrente diminui, e ao contrário, se a resistência diminui, a intensidade da corrente aumenta. Essa é a situação dos aparelhos que funcionam com resistência elétrica. Chuveiro elétrico, ferro de engomar, sempre ligados na tomada, DDP constante. Quando você mexe nos controles, está alterando a resistência, o que muda a corrente no seu interior. Vamos para a terceira variação. Já mantivemos a resistência constante, depois a DDP constante. Agora vamos isolar a intensidade da corrente. Do outro lado da equação aparece a razão entre a DDP e a resistência. A razão ser constante é um indício de que a proporção é direta. A DDP e a resistência são grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso significa que um aumento na DDP é acompanhado de um aumento na resistência, assim como uma redução na DDP, uma redução proporcional na resistência. Na segunda parte da análise proporcional, nós admitimos 2 sistemas e fazemos as comparações entre as grandezas correspondentes. Nesse caso, entenda-se por 2 sistemas, 2 resistores. As grandezas a serem comparadas, a DDP, a resistência e a corrente. Teremos 3 tipos de situações. A primeira é termos 2 resistores de resistências iguais
para a gente ver o que acontece com a DDP e a corrente. Na segunda, as DDP são iguais e a gente quer descobrir o que acontece com a resistência e com a corrente. E por último, correntes iguais, a gente quer saber qual a proporção entre a DDP e a resistência. Vamos iniciar então as comparações separadamente. Primeiro vamos pegar dois resistores de resistências iguais. Segundo a definição de Ohm, nós vamos ter aí U sobre I dos dois lados da equação. Sobre é razão. Razão constante indica proporção direta. Essa situação de resistores de resistências iguais gera então a proporcionalidade entre a DDP e a corrente. Aquele resistor que estiver sob a ação da maior DDP vai ser percorrido pela corrente de maior intensidade. E da mesma forma, já que a proporção é direta, o que estiver submetido a menor DDP vai ser atravessado pela menor corrente. Continuando com a análise, na segunda comparação, nós isolamos agora as DDPs. A ideia é termos dois resistores de resistências diferentes, ligados a DDPs iguais. Desse modo nós temos uma proporção inversa, veja aí os produtos que aparecem. Igualdade entre os produtos indicam grandezas inversamente proporcionais, proporção inversa, de modo que o resistor que tiver a maior resistência acaba sendo percorrido pela menor corrente. E do mesmo modo, a resistência menor é percorrida pela corrente mais intensa. Essa é a situação, por exemplo, de resistores associados em paralelo. Dois resistores submetidos à mesma diferença de potencial. Essa é exatamente a definição de resistores em paralelo. Para finalizar nossa análise proporcional, vamos para a última comparação. Agora nós queremos dois resistores percorridos por correntes e valores iguais. Matematicamente, veja aí na equação, nós vamos ter a igualdade entre duas razões. Ou seja, mais uma vez, proporção direta. Esse caso, mostrado aqui, de dois resistores percorridos pela mesma corrente, pode muito bem fazer referência a resistores associados em série. A principal característica é exatamente essa: resistores percorridos por correntes de mesma intensidade. Mas falando da proporção, nesse caso nós temos que a maior DDP está conectado com a maior resistência e a menor resistência está associado à menor DDP. Vamos registrar aqui para a gente não esquecer: resistores associados em série. E esse é o fim de mais essa análise proporcional. E também é o último vídeo do nosso último módulo. Espero que tenha sido proveitoso esses dias todos, as atividades todas e o bate-papo. E não deixe o bate-papo morrer não. Canais para contato é o que não falta. Anote tudo aí. Até a próxima. Qualquer coisa, estamos às ordens.